Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizado pela nossa querida Claudinha, e logo depois a nossa Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, a nossa gratidão é imensa, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concedes a cada terça-feira de estarmos juntos, Senhor, beber dessa fonte, desse conhecimento, dessas lições, que elas possam, Senhor Jesus, envolver a nossa vida, envolver a nossa estrada, envolver o nosso pensamento, mas sobretudo, Mestre, abraçar o nosso coração. Porque nele Tu vives, Mestre, nele Tu habitas. E que esse coração, ele possa, Senhor, ser um aposento, Senhor, e que cada um de nós Te visita, conversa contigo, sente a Tua presença. Para que esse coração, Senhor, com a Tua presença, fortaleça o nosso espírito, fortaleça o nosso entendimento e, sobretudo, Mestre, fortaleça o nosso caminho, o nosso caminhar nesse planeta. Nos envolve com a Tua paz, que a espiritualidade possa conduzir, Senhor, com a amorosidade de sempre, esse estudo. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Grande Cecília, conta pra gente o nosso último estudo. Nós continuamos no capítulo 13, Reencarnação. Nós vimos no último encontro que Alexandre notou que Segismundo estava muito triste, muito angustiado, muito molezinho. E ele perguntou se ele não teria algum segredo, alguma coisa que estivesse magoando, que fizesse com que ele ficasse naquela situação. E ele então, Segismundo conta para ele que ali na crosta mesmo, próxima àquela colônia espiritual que ele estava, ele organizou um grupo de socorro. Só que ele começou a trabalhar e de repente ele também começou a lutar pela sua reencarnação. E agora ele estava preocupado, porque estava deixando um trabalho incompleto. Alexandre, então, acalmou, dizendo, olha, se tudo foi feito de acordo com as leis divinas, ela se manterá. Não precisa você se preocupar, porque somente o mal é que se destrói. E, enquanto isso, ele colocou que ele deveria continuar se animando, porque toda a manifestação difícil que ele tivesse ia ter uma repercussão no feto, que seria a origem do físico dele na Terra. Vamos parar aqui no final. Muito bem, Cecília. Então vamos nós aqui, a ajuda do nosso irmão Augusto. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Não perturbe o seu trabalho valioso, né? Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra, né, a mão direita ali de Alexandre, com infinito esforço, beijando-a respeitoso em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e, ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas,
levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Então, todo o acompanhamento, todo o desenvolvimento, toda a preparação, do início até o último momento. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, presta atenção aqui no processo da reencarnação. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados, ou seja, seguidos pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Ou seja, tinha só um espírito ali, só um mentor, não, vários, um conjunto, né? Uma equipe. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Ele colocou entre aspas. Porque ele diz assim, não dá para explicar tudo, porque não tem uma linguagem compatível. Então ele tentou fazer uma analogia, por isso que ele colocou entre aspas. Ele diz assim, sem que me possa fazer compreendido, olha, vocês não vão conseguir me compreender de pronto, agora nesse momento, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. E que forma ele está falando? A forma perispiritual. Alguma coisa estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele, o perispírito, mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago o olhar dele e menos lúcido. É por isso que a gente diz, para a gente nascer, a gente morre do outro lado. E lembra que ele tem um corpo perispiritual. Tudo isso aqui que ele está falando é o que está acontecendo com o corpo perispiritual dele. Porque o corpo perispiritual do Segismundo vai se acoplar ao primeiro óvulo. No momento que fecundar, ele já liga. No momento que o espermatozoide fecundar o óvulo, ele já se liga ali. Já no estado de torpor total. Mas tudo o que a mãe pensa e o que o pai em torno também pensa, isso vai ficar impregnado no psiquismo desse espírito. Tem um vídeo aí pela internet, essas gravações em 3D, que o pai fala com a menina e ela sorri. Dentro do ventre, ela sorri. O papai diz, o menino que fala aquele jeito de engole. Ela reconhece o som da voz. E aí a gente fala o som da voz, a gente fala em algo que a gente estava falando no estudo, a vibração que emana do pai. É por isso, gente, que família é um cadinho de Deus. Você imagina o que é uma mãe, como o povo diz, aí mãe solo, né? Conduzir uma gravidez sozinha. Não é fácil. Ou deixar essas criaturinhas pequenininhas, né? Mãe para um lado, pai para o outro. Tudo isso vai ficar impregnado no psiquismo desse ser. E vai influenciar. Então hoje nós temos uma geração carente de família. Não sabe o que é ter pai e mãe morando embaixo do mesmo teto. Vamos lá. Então ele diz, a certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade. E ele está aqui, o Segismundo já está meio em torpor. O olhar dele já está vago, né? Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Ele chama ele para ter pensamento firme. Porque qual era o pensamento de Segismundo? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Vocês observam, nesse momento, o quão importante é o pensamento do reencarnante?
Porque se Segismundo fica com o pensamento de eu não vou conseguir e eu quero desistir, isso vai ficar impregnado na futura personalidade que está em formação. Embora ele não lembre. Mas vai cristalizar nessa personalidade. Então vai ser aquela pessoa que vai estar sem querer estar no local, com aquela melancolia, eu quero voltar, com aquela ideia de que eu não vou conseguir, nada vai dar certo, porque é isso que ele está trazendo impregnado. Por isso que o senhor Alexandre está falando, e ele disse aqui com certa autoridade: Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósito e pensamento firme. Essa posição de segurança de parecer poderia até provocar um aborto espontâneo? Pode. A gente já estudou isso no livro dos espíritos, né? O espírito pode desistir da sua reencarnação e simplesmente ter um aborto, porque ele mesmo não quer. É isso que a gente tem que entender. Então, por que às vezes eu vou trazer aqui um assunto para a gente entender esse momento aqui? Esse momento ele é de fundamental importância para tudo. Então, vocês já viram crianças, e nós vivemos um período de 20, 25 anos atrás, 15 anos atrás, muito ostensivo, de crianças com 2, 3 anos e dizer assim: esse não é meu corpo, eu não sou homem ou eu não sou mulher. Vocês já viram isso? Crianças nessa situação, o que é isso? É esse tipo de espírito que vai reencarnar, que sabe que vai reencarnar num corpo, mas ele não aceita. Então ele traz no psiquismo dele e uma revolta muito grande: esse corpo não é meu. É nesse momento aqui, aonde que a gente estuda isso? Livro Vida e Sexo de Emmanuel, que está inclusive no canal. Sim. Exatamente. Exatamente. Porque esse processo aqui, esse momento da reencarnação, vai influenciar para toda a sua futura encarnação. Então, se nesse momento, o que está faltando aqui nele? O que ele tem? Medo. E receio. E na verdade, qual é o movimento disso? É a vaidade. A vaidade e o orgulho de não querer errar. Porque por detrás disso é isso. Não admitir errar. Voltar atrás, voltar para o mundo espiritual e dizer: puxa vida, fiz tudo errado, e ter que reconhecer isso. Mas isso vai influenciar. Então eu digo que quando a gente olha uma criança, eu digo: gente, a gente não pode sentir falta de algo que a gente nunca conheceu. Eu não posso me identificar com algo que eu não sei o que é. Se eu me identifico e se eu sinto falta, é porque na verdade eu já vivi. Então isso deixa muito claro a reencarnação. Por exemplo, eu tenho falado muito do Davi, que está na rede social, né? Esse garotinho de 4 anos que dá aula de anatomia. Mas ele contou para a mãe dele que ele tem um sonho. Ele não diz que é sonho, que toda noite uma mulher vem visitá-lo e ela dá aula para ele de anatomia. Então, ou seja, é um espírito vinculado com a medicina, e se Deus quiser vai fazer diferença, né? Ele diz: eu sou cardiologista. Ele diz: o coração é a minha paixão, mas ele tem uma segunda paixão, que é o pâncreas. Ele pega o pâncreas, né, o órgão, mas ali em forma de plástico, um boneco. Ele diz: essa é a minha paixão, mas a minha maior paixão é o coração. E ele diz que essa senhora, essa mulher, dá aula para ele de anatomia toda noite. Ou seja, é um espírito realmente que traz... Porque, gente, ele fala o nome dos hormônios, e os nomes dos hormônios são enrolados. 4 anos de idade, e aprendeu a ler com 2 anos de idade sozinho. Aprendeu a ler com 2 anos sozinho. Ou seja, sozinho entre aspas. Então, ou seja, é um espírito que está programado, que veio com esse compromisso, e que a espiritualidade continua ensinando para que ele não esqueça.
imagina esse menino quando chegar a 18, 19 anos, a quantidade de conteúdo que ele tem, do entendimento da fisiologia orgânica. Nós sabemos que hoje, porque, gente, quando a gente termina a faculdade, a gente pega assim a medicina, né? Ele sabe tudo, não. É tudo en passant. É na prática do dia a dia que ele vai firmar ou não. Ou seja, quando acaba a faculdade, que é aquele período de eu tenho que passar, e se tu quiser ser um bom profissional, é a partir de agora que tu vai começar a estudar, porque a faculdade é um volume muito grande. Ninguém aprende com muito volume. E é depois da faculdade que tu diz, agora eu quero me especializar. Por isso tem as especializações. Eu preciso me especializar nisso, e agora eu vou estudar diretamente isso. E ainda assim, depois de se especializar, ele tem que continuar estudando, senão não dá conta. Tudo, em todas as profissões. Mas eu vejo na área da saúde uma responsabilidade muito maior. Eu digo, se você quer fazer a área da saúde para ganhar dinheiro, não faça. Vá para o comércio, porque no comércio tu pode barganhar preço. Com a vida humana não dá para barganhar. Se a gente barganhar com a vida humana, a gente vai estar se comprometendo muito. Eu não posso fazer da medicina um comércio como está sendo feito. Você olha para a pessoa e vê cifrão. Você está se comprometendo. Não se barganha com a vida humana. Ah, mas eu quer ganhar dinheiro, enriquecer, vai ser comerciante. Monta uma loja, porque aí é R$2, tu vende por 30, não tem problema. Né? Mas barganhar saúde, vida humana, tu imagina tu saber que tu pode salvar a pessoa, mas se a pessoa não pagar, tu vai deixar morrer. Você tem noção? O quanto é delicado isso? Então, se você gosta de dinheiro, vá para o comércio, tá? Então, ficou claro por que o senhor Alexandre foi, como ele diz aqui, falou com certa autoridade, porque isso vai influenciar para toda uma futura reencarnação. Ou seja, ele já está começando errado. Então, repetindo a oração do nosso Senhor: seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o movimento. Se ele aqui começa a se rebelar, ele vai ter encrenca. Mas se ele confiar em Deus e se entregar, muita coisa já vai estar bem resolvida. Aí você, se eu vejo uma questão dele, ele não chegou a dizer assim, eu não quero reencarnar, não. Ele quis desistir. Ele quis desistir, mas aí depois ele começou a levar à frente. Mas ele está levando à frente, Marcos, por conta do apoio desses irmãos. Esses irmãos, porque está com um programa dele. A princípio ele pediu para poder resgatar o seu deles. Aí só que aí no meio do caminho ele já está querendo. Enquanto ele percebeu que não estava concretizado, porque o Adelino não queria recebê-lo como filho, aí estava tudo bem, estava ali na luta, né? Mas a partir do momento que ele viu que o Adelino quis receber, menina, eu vou mesmo. Né? Aí a ficha dele caiu. Eu vou mesmo, eu vou entrar no corpo, eu vou esquecer de tudo, eu vou sair do mundo espiritual, tudo isso que eu aprendi aqui, aí bateu o desespero nele. Sabe aquilo quando tu quer fazer muito uma viagem, de repente concretizou, saiu a autorização, tudo foi o que? Quer dizer que eu vou mesmo? Eu vou ter que largar tudo? Entende? Sabe uma viagem exterior que você estava ali e você estava até se iludindo achando que não ia dar certo? Quando tu viu que tudo encaixou, tu diz, meu Deus, vou ter que ir com uma vontade de ficar. Entende? É isso. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Continuou o instrutor. Agora, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino.
Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Porque o que está acontecendo agora, o corpo perispiritual dele, essa forma, ela vai diminuir até conseguir se acoplar à primeira célula. E é por isso que o pensamento dele tem que fazer parte disso. Eu não posso... Vocês sabiam, nós já lemos na obra do Libertação, aquele caso daquela moça extremamente vaidosa, extremamente isso, aquilo, outro, e o corpo perispiritual dela era deformado. E ela era uma moça bonita, mas o corpo perispiritual era deformado. E a gente não vê no mundo espiritual aqueles espíritos que se deformam? Como a gente também não vê aqueles espíritos que têm um corpo perispiritual que é luz pura? Isso é uma condição o quê? Uma condição mental, uma condição emocional. Isso é uma condição. Então agora, para que haja esse diminuir do corpo perispiritual, para que esse movimento aconteça, ele precisa utilizar a mente. Por quê, gente? Nós estamos tendo aqui uma reencarnação de um ser humano que está consciente do processo. A grande maioria não é assim. Então a gente passa por todo esse processo sem absolutamente nenhuma consciência. Quem vai ter todo o trabalho? Os espíritos. Ou seja, gente, quanto mais infantil, mais trabalho a gente dá. Então a reencarnação já é trabalhosa para o Sergismundo, né? Os amigos espíritas, imagina a nossa. Quando um animal morre, um cachorrinho, um gatinho, todos os animais, tem equipe de espíritos responsáveis, porque eles não sabem fazer isso, os animais, que retiram aquele princípio espiritual e já direcionam para um próximo animal rapidamente, porque não tem erraticidade para animais. Isso é falado no livro dos médiuns claramente, no capítulo que retrata as evocações. Ah, mas fulano falou. Então tá, fulano tá certo e os espíritos superiores que responderam na obra básica tá errado, tá bom? Mas eu prefiro ficar com esses espíritos, como Swedenborg, João Evangelista, Santo Agostinho e por aí se vai. Tá? Sócrates, Fénelon, São Luís. Mas vamos lá. Então tem esses espíritos que realizam isso. Da mesma forma como tem espíritos responsáveis para a nossa reencarnação, porque a gente não tem consciência espiritual. Tal qual um animalzinho ainda. Só que a gente fica um tempo na erraticidade, porque a gente precisa dessa aproximação com a espiritualidade, com essa vida espiritual que é o nosso futuro. Oi, Claudinha. Mana, uma dúvida. Você está falando, a gente está acompanhando uma reencarnação assistida e consciente. Ou seja, não está ali ciente do que está acontecendo. E tanto é essa orientação para que ele mergulhe nessa viagem, entendendo o que está acontecendo e o quanto a participação dele nesse processo é importante. Aí você fala das reencarnações compulsórias, dessas reencarnações em que não há esse processo de consciência. Mas eu fico me perguntando, qual é o impacto disso, né, dessa ausência de assistência? Porque a assistência a gente tem sempre, né, não acontece ao acaso. Mas qual é o impacto disso, de uma reencarnação em que nós não tivemos noção do que estava acontecendo? Qual é o impacto disso no novo processo, quando se conecta com esse zigoto, né? No ar, pela coisa técnica. Porque assim, não há ideia do que está acontecendo, é como se não há preparação. Então assim, como a gente está vendo já que é 30 e tantas páginas, como diz Cecília, né? Um processo lento, né? Coordenado, tem essa dificuldade e pode, uma orientação pode gerar um desconcerto se ele não estiver ali firme no propósito. Como é que se dá isso quando não tem, quando é compulsório, quando a gente não... Por exemplo, uma encarnação que acontece no meio de uma balada lá do fuzuê. Aí, como é que essa consciência desse espírito que vai encarnar? Difícil, né? É, porque é assim, não... Lembra que ainda há pouco eu contei o exemplo dos animais? Então, se a gente não tem consciência espiritual, é porque nós estamos... A nossa proximidade é de um animal. Entendeu? Então não adianta, não tem como falar.
Então, são pessoas, por isso que a gente diz, o nosso processo de evolução é justamente encarnando. Então, é nessa encarnação que aí é preparado pais, muitas vezes, para receber esse tipo de espíritos, entendeste? Uma orientação da espiritualidade para conduzir a educação, para desenvolver a intelectualidade, entendeu? Às vezes, a pessoa tem toda uma estrutura, pais maravilhosos, uma condição financeira boa, uma escola maravilhosa, tudo isso para desenvolver e para tirar a criatura da animalidade. Então, é esse o movimento. Não tem o que falar, não tem consciência, não vai absorver, vai precisar reencarnar. Nesse caso Aí o que acontece? Na medida que ele vai reencarnando, ele vai despertando, olha, agora ele já tem mais consciência, entendeu? Do mundo espiritual. Tem muitas criaturas que desencarnam, permanecem aqui, não vão para nenhuma colônia, Claudinha. Deixa eu ver aqui a Cecília, aí eu vou para a Osa. No livro Voltei, ele fala exatamente na quantidade de criaturas que encarnam sem consciência e muito mais daquelas que desencarnam sem consciência do que está acontecendo e do que está fazendo, do processo. Não é isso? Ele fala exatamente isso. Porque são poucas as pessoas que se preparam para a vida espiritual. São poucas as pessoas que estão aqui na Terra buscando se espiritualizar. A grande maioria vive como um animal. Come, bebe, dorme, procria e trabalha. Porque todos os animais trabalham, mas sem ter uma consciência espiritual de tudo isso. O que é procriar com consciência espiritual? Eu tenho um respeito enorme pelo órgão reprodutor. Eu tenho um respeito enorme pela vida sexual. O que é comer com consciência espiritual? O que é trabalhar com consciência espiritual? O que é dormir com consciência espiritual? Muitos de nós, a gente chega, come, toma um banho, tchobão na cama. Não faz nenhuma prece e não tem consciência do que é a emancipação da alma. Dorme como o Bob Marley lá, que dorme e faz nham, 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 nham. Não se prepara, não tem consciência. Então está muito mais próximo da animalidade. Eu até trouxe o exemplo essa semana passada, porque foi interessante o vídeo que chegou. Tem uns vídeos que são interessantes, ter alguém para gravar naquela hora. Eu falei domingo no Evangelho, uma galinha e uma lhama. E o milho da galinha estava dentro de, parecia uma latinha em que tampava. Então ela começou a comer. Quando ela viu que a lhama se aproximou, ela fechava. Tu acredita? Aí a lhama olhava, aí voltava. Quando ela percebia que a lhama estava indo embora, ela abria e voltava a comer. A lhama voltava, ela fechava. Aí alguém diz, tia, como os animais são inteligentes. Não, eles não são inteligentes. Isso é instinto de sobrevivência. Ela está querendo guardar o milho só para ela. Somos nós. Então a gente quer trazer o animal para o nosso mundo. Não somos nós que estamos próximos deles ainda. Porque o ser humano não quer dividir o milho com ninguém. Então isso não é do espírito, isso é do animal. Isso é da animalidade, entendeu? Então são essas coisas que acontecem que a gente começa a perceber o quão próximo nós estamos da animalidade. A gente é tão tantã que a gente diz, olha, tá vendo? Ele faz isso, parece gente. Não é que ele parece gente, nós que parecemos um animal. Ainda dizem que não é inteligente, não está mostrando quanto a nossa inteligência ainda é rudimentar e limitada a um animal. O Bob Marley, que é o cachorro, e o Simba, quando está no horário deles comerem, fazer a refeição deles, que eu estou ali fazendo as coisas,
eles colocam a cara, olham bem assim para mim, mas faz uma expressão, bota um olhão em cima de mim, você volta a dizer, e aí, esqueceu da gente? Aí quando eu não dou, eu faço de propósito, eu não vou dar nem trela para o olhar deles. Aí o Bob Marley, que é o mais antipático, né? Faz um latido específico. Au! Não é aquele au, não, é aquele au! Né? Aí eu digo, como tu és, tem que ser na hora que tu quer. Vai esperar eu acabar. Isso aqui eu vou já ir dar tua ração. Ou seja, aí a pessoa diz, olha, parece gente. Não. Somos nós que parecemos animal. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz caras e boca. Sabe aquela cara emburrada? É o animal. É o animal. Fica lá. A gente parece um cão. Parece um cão. Vocês são Oi, uma pessoa bem próxima de mim, bem próxima mesmo. Já está com 65 anos. Bem próximo. Não, assim, da minha família que eu quero dizer. E ela tipo assim, ela diz mesmo, eu vim para esse mundo para passear e me divertir. Eu não vim para esse mundo para outra coisa. É para me divertir, viver minha vida e passear e acabou. Então eu fico assim, sabe, aquela um pouco de angústia de ver que a pessoa não consegue enxergar isso. Não importa se tem 20, se tem 60, se tem 15, porque a gente vê uma pessoa com menos idade e já tem uma percepção, por que eu estou aqui? Para quê? Tem um objetivo? Não. Pessoas com 70 anos ou mais que dizem, não, esse mundo aqui acabou. Então aqui eu vou viver a minha vida, vou aproveitar da melhor forma e acabou. Não tem um pouco de percepção que a vida não é. Mas olha, é bom elas falarem, porque isso está gravado. Quando elas chegar no mundo espiritual, essas falas irão repetir. E elas irão perceber o quanto de movimento, de erro elas tiveram. Entende? Então é interessante. Vai. Nós não estamos mais naquele período. O que nós temos hoje, Osa, não é mais a falta de consciência. O que nós temos hoje é um alto número de rebeldia. Esse ato dela eu vim aqui foi para me distrair, para passear, é um ato de rebeldia. Tipo assim, eu não queria nascer, então eu vim para cá só para me divertir. É aquilo que a gente fala, cada um traz um pouco do seu passado, um pouco da sua história. E principalmente nesses momentos. Então vai voltar para o mundo espiritual. Nós estamos em 2024. Em 2050, nós já vamos ver, por exemplo, essa turminha que está nascendo hoje, Osa, essa turma que está nascendo a partir de 2020, que serão o povo com 30 anos em 2050, serão os adultos. Nós não vamos estar aqui, talvez, encarnados, mas é esse grupo que vai fazer a diferença. Então, daqui a 5, 10 anos, você já vai ver adolescentes bem diferentes dos adolescentes que nós temos hoje, que se automutilam, que se vitimizam muito, potencializa tudo. Hoje se fala muito de... Na escola, como é que dá o nome? Bullying. Quem de nós na infância não passamos por maltratos dentro da escola? E a gente ainda tinha professora, que também não era fácil. Ele tinha umas professoras que até batia na gente. Colocava a gente no milho, de costa, lá na frente de todo mundo. Mas é aquilo que dizem, é a geração de ferro, né? E essa agora era perversa. Desviada. Mas aí o que aconteceu? A responsabilidade de quem? Nossa. Com a super proteção. Aí eu só me lembro que a gente estudou aqui, uma reencarnação aqui, e que o espírito pedia para a mãezinha, né? Queria recebê-la como filha. Mãe, eu lhe peço, por favor, não seja tão doce comigo. Me corrija, me diga não.
ela pede, o espírito reencarnante pede que dê amor na medida certa, mas não dê demais. Então, essa geração, que além de trazer as suas tendências, nós ainda protegemos demais com um ritual. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E aí a gente pagou um alto preço, né? A gente continuou sustentando o filho com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. O menino fez filho fora, trouxe para te cuidar. É assim, gente, que tá. Vamos nós, não tem aquele senso de responsabilidade de adulto. Agora eu sou um adulto. Ele se vê e se percebe sempre como um filho e que o pai e a mãe têm que cuidar e sustentar. Na minha família tem uma pessoa que ela criou um neto e agora ela está criando um neto. É para acabar. Se nós reunirmos aqui as famílias, umas 50 famílias, em todas terão um jovem ou uma jovem que está trancado no quarto, que acorda meio-dia, mal-humorado, e que você tem que sustentar e fazer tudo. Muito comum hoje. A turma que está com 20 e poucos anos, de 20 a 30 anos. Eu sei porque a gente faz diálogos, a gente conversa com muita gente, e é isso. É isso. Se você for falar algo com o filho hoje, ele vai lá conseguir lá, né? Depende da criação. E aí a gente diz, sabe, gente, não é uma questão de bater e não é uma questão de gritar. É uma questão de moral, de limites. Entendeu? De limites. Bora lá mais um pouquinho? Então vamos aqui acompanhar a reencarnação, e tudo isso que a gente está falando é tudo aquilo que Segismundo vai se deparar. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente, né, ou seja, multiplicador de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se agora o quê? Reduzida. Imagina ver tudo isso, André Luiz vendo, né? Que legal, né? A operação não foi curta, nem simples. A operação, estão cortando de alguma coisa? Não. Operação no sinônimo de intervir. É um processo, né? Não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do pretimoso orientador, que me percebeu em um relance a curiosidade. Lembra que o casal está no seu quarto, eles estão num local fora, mas dentro da casa, fazendo o processo no corpo perispiritual de Segismundo, tá bom? Acolheu-me cortês, o seu Alexandre, né, com as perguntas de André Luiz, como sempre, e falou: Já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Acentuou Alexandre intencionalmente. O trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião.
religião, religar, né? Então, achar que o povo vai ficar no mundo espiritual sem fazer nada, em absoluto, é trabalho e muito. Olha aí o trabalho da espiritualidade na reencarnação. O trabalho enobrecedor está em toda parte. Não existe, né, absolutamente nenhum local desse universo infinito que o povo está olhando assim sem fazer nada. Tem às vezes aqui na Terra, criatura que fica o dia todo sem fazer nada, né? E aí acaba adoecendo, porque isso adoece a mente, adoece o corpo. Fica o dia inteiro deitado para te ver como vai doer todo o teu corpo. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis, e devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Vamos só ticar esse parágrafo para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje. Então, ele está estranhando esse movimento de diminuir o corpo perispiritual e o trabalho árduo da espiritualidade, da magnetização. Ele diz, olha, quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. Por que tu está tão surpreso, André? Que isso? A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações, né? Por exemplo, uma vez que você desencarna, o corpo físico... O que vai acontecer com o corpo físico? Ele vai entrar em decomposição até desaparecer. Então, se há uma transformação no corpo físico, por que não pode haver uma transformação no corpo perispiritual, uma vez que a gente vai reencarnar? Né? Essa é a lógica de Alexandre. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, porque ele não está indo à morte, o corpo não está indo à morte, vai reduzir, vai acabar. Libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos, a doença fatal, né, a enfermidade fatal, a enfermidade que vai nos levar à morte, já é essa operação. Na destruição do quê? Do corpo físico. Ah, né, ou seja, existem... Essa redução é perispírito? Essa redução que está acontecendo no Porque mundo... o desligamento, tudo bem, se sabe. Mas aqui ele fala assim, prolongada operação redutiva. Mas aí ele tá se referindo aqui, Cecília, a corpo físico. Corpo físico. Quando ele fala dessa redução, é aquilo que eu falei. É perispírito, porque o perispírito é matéria. Né? Não. Matéria. Mas ele está falando, deixa eu responder agora para você entender. Ele está falando de perispírito no mundo espiritual, que é o que está acontecendo com o Segismundo. Mas nesse momento, para justificar a surpresa de André Luiz, está diminuindo um perispírito, ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer uma analogia com o corpo físico, a matéria. Quando a gente adoece, uma doença que vai nos levar à morte, já está acontecendo uma operação no corpo físico. Por quê? Porque ele vai desaparecer, o corpo físico. Entende? Que volta aqui, volta à leitura. Quanto à estranheza de que se sente possuído, aí ele diz, não vemos razão para tanto. Aí ele vem com a explicação. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso. Quem é o corpo denso? Isso. De carne
a não menores modificações. O corpo de carne passa por modificações. Aí ele vem a enfermidade mortal, ou seja, é uma enfermidade que vai me levar à morte. Para o homem terreno, que está encarnado, não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva. Entendeu? Agora eu perdi. Entendeu? Que bom. Não, mas é porque a gente tem que ler com calma. Por isso é que a gente tem que ticar. E aqui a gente fez até uma mujica, né? Gostoso. Libertando por fim a alma. Agora que ele está falando na alma, né? Porque libertou, uma vez que esse corpo, essa operação redutiva, mas ele está falando de uma forma metafórica, para falar que o corpo físico também vai desaparecer. Ele vai definhando. Ele vai definhando. Você vê às vezes uma pessoa 100 quilos, aí vai lá para 80, vai para 70, vai lá para 50, às vezes está com 40 e poucos quilos, está vendo a pessoa se definhar, desaparecer. Desencarna, aí vai sepultar, vai desaparecer total. Até você ir lá e encontrar só os ossos e a roupa e o cabelo. Vamos lá. Finalizando, entendeu? A Cecília que já tem mais experiência de vida terrena que nós nessa encarnação, né? Ai, que chique isso, né? Experiência de vida terrena. Nessa encarnação, aí ela diz que vai perdendo também a altura, né? Ele diz: há pessoas que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. Você olha e diz: meu Deus, né? É outra pessoa. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual. Eu estou te fazendo uma comparação com o corpo físico, mas o corpo físico tem uma distância enorme da plasticidade de um perispírito. Então ele fez só mostrando que há uma mudança. E por que não haver uma mudança nesse perispírito que tem uma plasticidade que nem se compara com o corpo físico? Profundamente sensível o perispírito à influenciação magnética. Por isso, passe no centro espírita. Por isso, a ação, por exemplo, aqui nesse momento, a gente está estudando, a gente pode estar recebendo um amparo magnético muito grande. A explicação não podia ser mais apenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições? Algum comentário? Não? Ficou bem ticadinho, né, o nosso jaraqui. Oi, Cláudia. É assim, estava te ouvindo, você sempre fala assim, agora eu vou mudar naquele momento que é essa situação. Quando aumentou a parte espiritual. Fiquei pensando que não deixa de ser também uma perturbação esse retorno. Sim. Esses são os extremos do processo, né? Quando a gente retorna. É uma perturbação. Que desequilibra, de não entender, não compreender. E essa. Porque é um abandonar uma condição que eu conheço por não. Desconhecido. Né? Entre aspas, né? Esse desconhecido. Por mais que a gente tenha conhecimento, é sempre novo. É novo. Agora sim, e lembra que a gente já encarnou e desencarnou várias vezes, né? Mas aí, muitas vezes nesse processo de automatismo, sem consciência do mundo espiritual. Não é que a reencarnação seja dolorosa, é que a minha condição espiritual, entendeu? Faz com que, porque o que acontece? Quanto mais evoluído nós nos tornamos, menos dolorosas são as reencarnações, porque os corpos são menos agressivos. Por exemplo, menos materializado, menos animalizado. Em Júpiter tem reencarnação? Tem. Mas os corpos de Júpiter não tem mais absolutamente nada a ver com os nossos. Então as reencarnações já são bem menos dolorosas e agressivas como a nossa. A experiência do mundo espiritual, de uma densidade, por mais que seja próxima à crôstica, mas de uma densidade diferente
vida que a gente tem aqui é um processo no mínimo. É por isso que o Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, nesse processo da desencarnação, e ele diz assim, pergunta quanto tempo dura esse período da perturbação. E aí os Espíritos respondem, pode demorar segundo, horas ou décadas. Ele usou o termo nem séculos, ele usou décadas. Porque cada um é cada um, né? E aí a gente vê que tantos têm medo de morrer, desencarnar, quando a gente vê que a situação para reencarnar É dolorosa. muito mais dolorosa. Muito mais complicado. Oi, Augusto. É que toda essa perturbação se dá pelo medo, né, do novo, né? Então, essa insegurança, né, seja de desencarnar como encarnar, ocasiona tudo isso que o Sergimundo está passando. E ele nos coloca isso, a condição do Sergimundo é mais tranquila, né? Como ele nos coloca. E ele vai nos colocando que quando é um espírito mais atrasado ainda, o maior trabalho que eles têm para fazer essa reencarnação. Né? E quando é que as crianças que nascem se a mesma? Essa é complicada. A preparação para... É porque a gente diz assim, as crianças que são chipófagos, né, siamesas, essas que nascem interligadas, esses espíritos, o André Luiz responde isso também em uma das obras. Eu acho que é do Mundo Maior, que tem um caso desse, se não me falha a memória. Nesse caso específico, é um caso de um aborto, e o espírito reencarnante era um inimigo. Um inimigo. E assim foi muito trabalhado no mundo espiritual para ele aceitar essa reencarnação. E ela seria mãe solteira. Então, uma vez que ele aceitou, ele já estava acoplado, a reencarnação já tinha começado. Ela começou, quando ela soube da gravidez, ela começou com a ideia de aborto. Eu não quero essa coisa dentro de mim. Só que isso ia impregnando nele, e a consciência dele um pouco ali naquele processo da reencarnação, ele dizia, me deixa viver, não faça isso comigo, me dê essa oportunidade, não me mate. E aí ela dizia, eu vou matar, eu não quero. Então foi uma briga tão ferrenha, e a espiritualidade ali com ela induziu a enfermeira que iria fazer o aborto a dar uma medicação para ela dormir. Ela dormiu, sonhou com a mãezinha dela que estava lá. E a mãezinha dela pedia que ela não fizesse o aborto. Que eles iriam ajudá-la nesse processo. E ela de repente acordou e disse assim, imagina agora até os mortos querendo interferir na minha vida. A enfermeira disse, você tem certeza? Induziram a enfermeira. Você tem certeza? Você vai querer fazer? Eu quero, tira que eu não quero mais acabar. Eu quero acabar com isso. E a enfermeira começou a fazer o processo, e conta o André Luiz viu tudo, que o espírito é como se agarrasse nas entranhas dela, entendeu? Ele se agarrasse nas entranhas dela, e aí provocou uma hemorragia, e ela desencarnou. Então saiu ela gritando e ele engatado nela, com ódio. Aí o André Luiz pergunta, não pode se fazer nada nessa situação? O mentor espiritual disse não. E o que vai acontecer? Eles irão reencarnar na condição de espíritos, né, siameses, porque o corpo perispiritual deles está entrelaçado. Por isso, entendeu? O corpo perispiritual não é um modelo organizador biológico. Como eles estão entrelaçados, eles irão formar corpos entrelaçados. E até mesmo, algumas vezes, dividindo alguns órgãos. Isso não é de obra divina. Isso não é obra divina. Isso é obra do livre-arbítrio do homem. Por isso que eu digo, gente, se a gente pelo menos aprender uma lição, não arrume encrenca com ninguém. Não faça, não se importe se alguém te fizer mal. Não é você que vai ter que responder. Mas se importe com o que você vai fazer disso. Ou se você é que é o algoz. Aí sim a gente vai ter que responder e arrumar uma encrenca. Foi bom, né? Gostoso a participação de vocês. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Vocês observam nesse momento quão importante é o pensamento do reencarnante? Porque se Segismundo fica com o pensamento de eu não vou conseguir e eu quero desistir, isso vai ficar impregnado na futura personalidade que está em formação. Mas vai cristalizar nessa personalidade. Então vai ser aquela pessoa que vai estar sem querer estar no local, com aquela melancolia, eu quero voltar, com aquela ideia de que eu não vou conseguir, nada vai dar certo. Porque é isso que ele está trazendo impregnado. Momento, o que está faltando aqui nele? O que ele tem? É medo. Receio. E na verdade, qual é o movimento disso? É a vaidade. A vaidade e o orgulho de não querer errar. Porque por detrás disso é isso. Não admitir errar. Voltar atrás, voltar para o mundo espiritual e dizer, puxa vida, fiz tudo errado, e ter que reconhecer isso. Mas isso vai influenciar. Nós, então a gente quer trazer o animal para o nosso mundo. Não somos nós que estamos próximo deles ainda. Porque o ser humano não quer dividir o milho com ninguém. Então isso não é do espírito, isso é do animal. Isso é da animalidade, entendeu? Então são essas coisas que acontecem que a gente começa a perceber o quão próximo nós estamos da animalidade. A gente é tão tantã que a gente diz, olha, tá vendo? Ele faz isso, parece gente. Não é que ele parece gente, nós que parecemos um animal. Ainda dizem que não é inteligente, não está mostrando quanto a nossa inteligência ainda é rudimentar e limitada a um animal. Uma vez que você desencarna, o corpo físico, o que vai acontecer com o corpo físico? Ele vai entrar em decomposição até desaparecer. Então, se há uma transformação no corpo físico, por que não pode haver uma transformação no corpo perispiritual, uma vez que a gente vai reencarnar? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Então vamos nós aí puxar a música que eu acho tão linda. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, assim em prece, com a alma cresce aos
Nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Divino Mestre Jesus, concluímos neste momento de ter uma preciosa lição. Quanta luz caiu sobre nós, quantos ensinamentos, quanta coisa são desconhecidas que a espiritualidade e o teu amor nos proporciona, facilitando com que cheguemos aqui para vivenciar um procedimento melhor, para nos aproximarmos da grandeza de Deus. Cada uma dessas encarnações difíceis, trabalhosas, em que nos rebelamos muitas vezes, elas são degraus que nos aproximam do Senhor. Mestre querido, foi uma aula que nos mostrou a grandeza do teu amor, proporcionando oportunidade a todos os espíritos teimosos, a todos os espíritos que ainda estão presos às sensações inferiores. Fazei, Senhor, com que cada palavra estudada, cada exemplo dado, cada meditação que, por certo, cada um de nós fez paralelamente, cada qual procurando encaixar na lição sábia alguma coisa do seu entendimento e da sua experiência. Mas faz, Senhor, com que todos esses aprendimentos, que todos esses ensinamentos preciosos sejam para nós um alerta, seja para nós uma luz muito forte, muito grande, caindo sobre nós, iluminando o nosso caminho, que é o caminho de cada um de nós que está aqui palmilhando nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.